Após revelar que agiu contra empresários baseado apenas em matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agora mira o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O magistrado enviou à PGR o pedido de 4 senadores da oposição para quebrar o sigilo da conversa que Aras teria tido com um dos empresários alvos da investigação. O envio é considerado de praxe, já que cabe ao Ministério Público Federal acompanhar as investigações e zelar pelo devido processo legal. Foram esses parlamentares, dentre eles Randolfo Rodrigues, que protocolaram a notícia-crime contra o grupo de empresários, dando base para Moraes agir. Mas com você, Diogo Schelp. Pois é, que situação, né? O que se coloca aí é o procurador-geral, Augusto Aras, tendo que decidir sobre a quebra de sigilo de mensagens que envolvem ele próprio, ou seja, mensagens que ele trocou com um empresário ou que supostamente teria trocado, já que essa decisão do Moraes não diz que há mensagens, realmente que há mensagens entre eles. Mas ele faz então essa manifestação. É uma situação bastante sui generis. A gente precisa lembrar também que quando o Alexandre de Moraes determinou, concedeu o mandado de busca e apreensão contra esses empresários a pedido da Polícia Federal, a PGR reclamou que não foi avisada com tempo hábil para se manifestar a respeito. Então cria-se aí uma situação bastante constrangedora entre o Procurador-Geral da República e o próprio Alexandre de Moraes, já que ele coloca já que ele iniciou, deu início a essa questão toda sem dar à PGR a possibilidade de se manifestar. Diga, Zé. Olha, é muito sério isso, né? O Procurador-Geral da República representa o Ministério Público Federal, que pela Constituição foi colocado de uma maneira muito independente. O Constituinte quis assim, acho até que exagerou, mas o Ministério Público é de tal forma poderoso que forma o quarto poder, é um quarto poder. Tem autonomia financeira, administrativa e tem um monopólio de apresentar uma denúncia, né? Então, o próprio Supremo acabou acrescendo entre as competências do Ministério Público o poder de investigação, que antes se acreditava ser apenas o poder de polícia. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal pede explicações, que é, na verdade, uma indicação de um início de um inquérito ou um processo, e só o Supremo pode processar o Procurador-Geral da República, um Procurador-Geral tem foro por prerrogativa de função, a situação fica mais grave ainda e pode-se considerar aí uma grande concentração de poder. Me dizem aqui em Brasília de que o presidente Jair Bolsonaro, ao estabelecer esse debate e mostrar as linhas claras e os limites de cada poder, criou uma expectativa de que nunca mais o Brasil vai voltar àquela política antiga, nunca mais o Brasil terá que conviver com um poder se sobressaindo sobre os outros. Exatamente porque desta vez não houve um silêncio do outro lado. O ocupante do Palácio do Planalto e a Constituição cobra, não é dar esse direito, cobra que cada poder defenda as suas competências. E diante desse debate, isso aí não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro, diretamente, mas tem com o debate que ele levantou sobre até onde vai o poder do Supremo Tribunal Federal. Partir para cima do Procurador-Geral da República, aí já é ampliar a crise em muito, viu? Diga, Ana. A insegurança jurídica, que nós temos vivido é muito complicado até para investidores, até olhando o lado da economia, investidores estrangeiros olhando toda essa insegurança jurídica aqui, por mais que passemos boas reformas no Congresso, que consigamos colocar bons senadores, que bons deputados e que o debate fique em torno das reais mudanças, do real progresso para o Brasil, é muito difícil você atrair qualquer tipo de investimento para essas reformas, até para dar um subsídio maior aí para essas reformas, uns pilares mais firmes, diante de tanta insegurança jurídica. Então, mais uma vez, nós vamos falar de mensagens de WhatsApp, de inquéritos ilegais, de Alexandre de Moraes, e nós temos que linkar
Tudo isso porque Alexandre de Moraes hoje é um monstrengo com tentáculos completamente descontrolados e que não tem o menor senso crítico, né, de justiça e não tem o menor senso constitucional, o que de fato diz a Constituição, sem citar Rodrigo Pacheco. Então, até esse senhor senador, até ele sair da cadeira, nós vamos ter que continuar cobrando dele e do próximo que tomar a cadeira e for eleito presidente do Senado, colocar em prática essa ferramenta constitucional, porque o país não aguenta. E lembrando que o presidente eleito esse ano, coloca mais 2 em 2023 no Supremo Tribunal Federal. Diga, Augusto. Bom, o Ministério Público não é um quarto poder, mas não se subordina a nenhum dos três. É independente. O Alexandre de Moraes não pode cometer mais violências, além das que cometeu, contra o Ministério Público, sob pena de criar uma crise política que não termina bem para ele. Não pode. Ele pode terminar de duas maneiras. Se ele triunfa, é a consolidação da ditadura do STF. Se ele não consegue isso, ele vai conseguir desmoralizar o Supremo e também se desmoralizar. Vai ter um paradeiro isso, a menos que ele se torne ditador. Agora, depois das agressões, né, morais ao procurador-geral, o que ele pretende agora? Ele recusa os pedidos de arquivamento de casos feitos pelo Augusto Aras. Ele recusa. Isso não existe em nenhuma comarca do mundo. O promotor pede a absolvição de alguém e o juiz, o ministro, o supostamente juiz, prossegue o caso. Isso não existe, não pode. Não pode. É ilegal. Eu tenho pena dos jornalistas que não enxergam isso, porque vai chegar o dia dos jornalistas. Claro, mas é claro, já chegou para alguns. Vai chegar para todos. Os que acham que blogueiro é uma categoria inferior, né? Imagina, jornalistas não chegam. Eles vão ver que chega sim. Tá? O problema do AI-5, repito, é que deixou todo mundo poderoso. O problema da decisão do Supremo, que transformou os prefeitos e governadores em reizinhos, também foi a sensação de onipotência de quem não detém tanto poder. Então, se ele passar essa linha, aí ou é declarado se um sujeito analfabeto em Constituição e, portanto, indigno de ficar no Supremo, ou então o Brasil entrega os seus destinos a alguém que não teve um voto. Teve só uma recomendação de um presidente grato pelo favor prestado. Ainda falando desse embate entre Aras e Moraes, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez um forte discurso para integrantes da Força Aérea nesta terça-feira, que foi visto como um recado endereçado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aras declarou, abro aspas, nós do sistema de justiça não recebemos voto do povo. Quem recebeu o voto do povo foram os parlamentares, o presidente da República, o prefeito, o governador, o deputado, o vereador, fechou aspas. O PGR ainda concluiu, aspas mais uma vez, cumpre a cada instituição o desempenho do seu papel que a Constituição, como carta de competências, designou com meridiana clareza. Só assim poderemos ter um sadio garantismo institucional, fechou aspas. O clima entre eles ficou abalado após Aras reclamar que não havia sido avisado formalmente por Moraes sobre a investigação contra um grupo de empresários e pelo ministro não ter aguardado o posicionamento da PGR para agir. O chefe do Ministério Público ainda se tornou alvo do magistrado por ter supostamente trocado mensagens com um dos investigados. Apesar das farpas, Augusto Aras e Alexandre de Moraes devem se encontrar hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Ô Zé, temos 1 minuto e meio.
Pois é, olha, essa discussão ela é até saudável. Essas cotoveladas acabam reforçando os poderes e definindo ali o limite de cada um. Esse encontro do Aras com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, foi muito importante, porque os dois conversaram sobre eleição, sobre um processo que será altamente judicializado, né? Os advogados terão uma participação muito forte, a desconfiança de que haverá o tal terceiro turno. Eu quero antecipar aqui que amanhã será um encontro do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. O ministro vai levar um técnico com ele, essa é a novidade, e a outra novidade que eu tenho é que ele vai pedir para que o teste de integridade das urnas eletrônicas seja feito no local de votação e usando a digital. O Exército descobriu ali a possibilidade de que, se houver um teste de integridade num tempo anormal e não usando a digital, pode ser que o software malicioso, que por acaso esteja na urna, identifique que se trata de um teste de integridade e não da votação. Então, amanhã, o ministro Paulo Sérgio leva novidades aí, pedindo um teste de integridade no local da urna ao presidente do TSE. Diga, Schelp. Pois é, interessante o comentário do Augusto Aras, né? Em alguns países, de fato, promotores até são eleitos. Não é, obviamente, o caso do Brasil. E é interessante também essa troca de farpas e esse momento atual, né, esse episódio específico aí envolvendo a PGR ou essas supostas mensagens que foram trocadas entre Augusto Aras e os empresários, ou um dos empresários que consta nesse grupo de mensagens, porque a relação é uma relação complicada, ela não é apenas de enfrentamento entre a PGR e decisões do Supremo, inclusive em relação a temas que são bastante questionados e bastante polêmicos, como o próprio caso do Daniel Silveira, né, que teve a condenação pedida pela PGR, inclusive a PGR, depois do indulto, também manifestou-se favoravelmente à manutenção das multas contra Daniel Silveira. Então a PGR tem tido uma postura de fazer, investigar e eventualmente até denunciar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo estando ali no âmbito de inquéritos que foram abertos de maneira duvidosa e assim por diante, mas quando se tratam de outras questões que afetam mais diretamente o presidente, a PGR costuma se manifestar contra e fazer essas reclamações que a gente tem visto. Quer dizer, não é um comportamento assim homogêneo da PGR em relação à reclamação do que se considera uma violação do Estado Democrático de Direito ou do devido processo legal.